Você sabia que existe algo que o inferno teme mais do que exércitos de anjos? Algo tão poderoso que faz toda a escuridão recuar, mas que a maioria das pessoas entrega de graça aos seus inimigos? Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há uma batalha sendo travada por sua boca. Não estou falando de metáforas, estou falando de uma guerra real, invisível, mas absolutamente concreta. E o campo de batalha é aquilo que você escolhe revelar ou guardar em silêncio. Eu sei do que estou falando. Durante anos, eu servi o lado errado dessa guerra. Eu conheci os bastidores da escuridão. Vi com meus próprios olhos como entidades das trevas celebravam cada vez que alguém abria a boca no momento errado. E hoje, liberta pelo sangue de Jesus, eu vim trazer um aviso que pode salvar seu destino. Deus está gritando neste momento. Há 3 coisas que você nunca jamais deve revelar. E se você já revelou, ainda há tempo de consertar o estrago. Fique até o final, porque o que vou compartilhar vai abrir seus olhos para uma dimensão que a maioria ignora. E se esta mensagem tocar seu coração, escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Declare isso, porque sua fé ativa, enquanto você assiste, já está incomodando o inferno. Durante muitos anos da minha vida, eu não pertencia à luz. Eu era uma serva das trevas, uma feiticeira que conhecia feitiços, rituais, pactos e segredos, que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Eu não estava brincando de esoterismo, eu estava mergulhada até o pescoço em algo real, perigoso e destrutivo. Naquele tempo eu achava que tinha poder. Achava que controlava a minha vida, mas a verdade era bem diferente. Eu era controlada, manipulada, usada como uma ferramenta nas mãos de entidades que me prometiam conhecimento, mas me roubavam a paz. Elas me davam respostas, mas destruíam minha alma por dentro. Eu via coisas, ouvia vozes, sentia presenças, e quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que havia algo muito maior do que eu naquele jogo. Algo antigo, algo cruel, algo que não tinha nenhum interesse no meu bem. Até que uma noite, algo aconteceu. Eu estava em um ritual, cercada pelas mesmas entidades de sempre, quando de repente senti uma presença diferente. Não era como as outras. Não era fria, era quente, poderosa. E pela primeira vez em anos, eu senti medo real, não medo das trevas, medo de estar do lado errado. Aquela presença não disse nada, mas eu entendi tudo. Era Jesus. E ele estava me chamando para sair daquele buraco. A partir daquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tive que renunciar tudo quebre pactos, enfrentar represálias espirituais violentas. Mas eu fui liberta. E desde então, Deus tem me mostrado coisas do mundo espiritual, que antes eu via pela ótica das trevas, mas que agora vejo pela luz da verdade. E uma das revelações mais chocantes que recebi, foi sobre o poder do silêncio, sobre como o inimigo usa nossa própria boca contra nós, e sobre as 3 coisas que Deus ordena que sejam guardadas em segredo absoluto. O que vou compartilhar aqui não é teoria, é experiência, é revelação. É aviso. Quando eu ainda servia às trevas, uma das primeiras coisas que aprendi foi algo que me chocou profundamente. Eu descobri que o mundo espiritual não é passivo. Ele é extremamente ativo. Há seres observando, há entidades escutando, há estratégias sendo montadas contra cada pessoa que carrega um propósito divino. E sabe qual é a arma favorita deles? A boca humana. Eu participei de reuniões espirituais onde entidades literalmente esperavam que determinadas pessoas falassem. Elas não precisavam atacar diretamente, elas só precisavam esperar que a pessoa abrisse a boca e revelasse aquilo que ainda estava em formação: planos, sonhos, visões, promessas que Deus havia sussurrado no secreto. Quando essas coisas eram expostas antes do tempo, algo acontecia no mundo invisível. Era como se uma autorização fosse dada para o ataque. Como se a pessoa mesma tivesse aberto a porta. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que estavam prestes a alcançar algo grande, mas que não conseguiram segurar a língua. Elas contaram para a pessoa errada, compartilharam em um momento de empolgação. Postaram nas redes sociais antes da hora. E então de repente, tudo começava a desmoronar. Não era coincidência.
era consequência espiritual. Deixe-me te dar um exemplo prático. Havia um homem que Deus estava preparando para abrir um negócio que mudaria a vida de muitas famílias. Deus havia falado claramente com ele em oração. Mostrou o lugar, mostrou o momento, mas o homem estava tão empolgado que começou a contar para todo mundo. Amigos, parentes, conhecidos na igreja. Ele achava que estava compartilhando uma bênção. Mas o que ele estava fazendo era expor algo sagrado a olhos que não eram puros. E no mundo espiritual, entidades que antes nem sabiam daquele plano agora tinham total conhecimento. Resultado: 3 meses depois, tudo deu errado. Sócios traíram, documentos sumiram, problemas inexplicáveis apareceram. Aquele homem perdeu tudo porque não entendeu uma verdade simples. O silêncio é proteção. Outra coisa que eu aprendi do lado sombrio foi que certas entidades não têm poder sobre segredos bem guardados, elas dependem de informação. Quanto mais você fala, mais munição você dá ao inimigo. Quanto mais você expõe, mais alvos você cria. Existe uma razão pela qual Jesus tantas vezes ordenou silêncio após realizar milagres. Ele sabia que o tempo errado de exposição gera resistência prematura. Hoje, liberta e servindo a Deus, eu vejo isso com clareza total. O Espírito Santo me mostrou que há 3 categorias de segredos que nunca devem ser reveladas levianamente. 3 áreas da sua vida que, se expostas, podem ser usadas como portais de destruição. 3 coisas que o inferno quer que você conte, mas que o céu ordena que você guarde. E se você já está sentindo um aperto no peito, é porque seu espírito sabe que você precisa ouvir isso. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Declare isso em fé, porque Deus vai começar a te mostrar coisas que estavam ocultas. Agora chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. O momento que pode mudar completamente a trajetória da sua vida. Preste muita atenção, porque o que vou revelar agora não é apenas informação. É uma arma de proteção espiritual que Deus está colocando nas suas mãos. Existem 3 coisas que você nunca, jamais, deve revelar. E cada uma delas tem um motivo espiritual profundo e perigoso. A primeira coisa que você nunca deve revelar são os sonhos e visões que Deus te deu, enquanto eles ainda estão em gestação. Quando Deus te mostra algo em sonho, em oração, em uma palavra profética, aquilo é uma semente espiritual plantada no invisível, mas as sementes precisam de terra, água, tempo e proteção. Se você expõe a semente antes dela criar raízes, ela morre. E no mundo espiritual, expor um sonho prematuro é como arrancar a semente da terra e deixá-la ao sol. Eu vi isso acontecer de forma brutal. Quando eu ainda estava nas trevas, havia rituais específicos feitos para abortar sonhos e visões. Mas sabe o que era necessário para que esses rituais funcionassem? Informação. As entidades precisavam saber o que a pessoa havia recebido de Deus. E como elas conseguiam essa informação? Através da própria boca da pessoa. Alguém contava para um amigo, o amigo contava para outro. E no meio dessas conversas, sem que ninguém percebesse, o mundo espiritual das trevas tomava conhecimento. A partir desse momento, o ataque era estratégico. Portas começavam a fechar, desânimo vinha, dúvidas cresciam. E aquele sonho, que era real e vinha de Deus, começava a parecer impossível. Você lembra da história bíblica de José? Deus deu a ele sonhos poderosos, sonhos verdadeiros, sonhos que se cumpriram décadas depois. Mas José cometeu um erro fatal. Ele contou para as pessoas erradas no momento errado. Ele contou para irmãos que tinham inveja no coração. E o que aconteceu? Tentaram matá-lo. Jogaram-no em uma cisterna. Venderam-no como escravo. O sonho de José era verdadeiro, mas a exposição prematura trouxe sofrimento desnecessário. Ele aprendeu da forma mais dolorosa que o silêncio protege o destino. A segunda coisa que você nunca deve revelar são suas estratégias e seus próximos passos. Quando Deus te orienta a fazer algo, a ir para algum lugar, a mudar de direção, isso não é assunto público. Isso é ordem divina que deve ser obedecida em silêncio. O inimigo não pode bloquear o que ele não conhece. Mas se você sai anunciando seus planos, você está literalmente dando o mapa ao adversário. Deixe-me te contar algo que aconteceu comigo quando eu ainda estava presa nas trevas. Havia uma mulher na igreja que Deus estava preparando para um ministério poderoso de libertação. Ela tinha autoridade espiritual genuína.
E as entidades sabiam disso, mas elas não sabiam os detalhes dos planos dela. Até que ela mesma começou a falar. Ela contou que ia viajar para fazer um retiro espiritual. Contou o lugar, contou as datas, contou tudo. E naquele exato dia, nos círculos de feitiçaria, houve uma mobilização específica contra ela. Feitiços foram direcionados, trabalhos foram feitos. E quando ela chegou naquele retiro, em vez de encontrar avivamento, ela enfrentou a pior crise espiritual da vida dela. Ela foi atacada porque revelou demais. Isso não é paranoia. Isso é realidade espiritual. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente. Várias vezes ele escreveu dizendo que tinha planos de visitar igrejas, mas raramente revelava detalhes específicos. Ele sabia que o inimigo estava atento. Ele sabia que estratégia divina exige discrição. E agora, a terceira coisa que você nunca deve revelar. E essa é a mais perigosa de todas. Nunca revele as disciplinas espirituais que Deus está te ensinando, no secreto. Seus jejuns, suas madrugadas de oração, suas batalhas íntimas com Deus. Essas coisas são santas demais para serem expostas. Quando você transforma intimidade com Deus em conteúdo público, você perde a essência da intimidade. E pior, você abre brecha para o orgulho, para a religiosidade e para ataques espirituais direcionados. Eu vi feiticeiros literalmente rirem quando cristãos postavam nas redes sociais sobre seus jejuns, suas vigílias, suas correntes de oração. Sabe por quê? Porque aquilo deixava de ser entre a pessoa e Deus, e se tornava um alvo visível. O que deveria fortalecer no secreto, enfraquecia na exposição. Jesus foi claro. Quando você ora, entre no seu quarto e feche a porta. Quando você jejua, não demonstre aos homens, porque o que é feito em secreto, o Pai que vê em secreto, recompensa publicamente. Eu mesma fiz trabalhos espirituais direcionados contra pessoas que expunham demais sua vida de oração. Não porque eu tinha poder sobre a oração delas, mas porque a exposição delas criava portas, orgulho, vaidade espiritual, comparação. E essas coisas são brechas legais que as trevas exploram sem piedade. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é sabedoria. O silêncio é obediência. O silêncio é a armadura que protege aquilo que é precioso demais para ser entregue aos olhos errados. Deus está avisando você hoje. Guarde seus sonhos. Guarde suas estratégias. Guarde sua intimidade com Ele. Porque o que você protege em silêncio, Deus multiplica em poder. Depois que eu fui liberta, minha vida mudou de forma radical. Mas não foi só a libertação que me transformou, foi entender essa verdade sobre o silêncio. Antes, quando eu ainda estava nas trevas, eu sabia usar a informação como arma. Agora, servindo a Deus, eu aprendi a usar o silêncio como escudo. Nos primeiros meses após minha conversão, eu cometi erros. Eu estava tão empolgada com minha nova vida, que eu queria contar tudo para todo mundo. Eu falava sobre cada revelação que recebia, cada sonho, cada palavra profética, cada passo que Deus estava me mostrando. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a enfrentar ataques violentos. Não porque Deus não estava comigo, mas porque eu estava expondo demais aquilo que ainda estava sendo formado em mim. Até que um dia, em oração, o Espírito Santo me confrontou. Ele me lembrou de tudo que eu havia aprendido quando estava do outro lado. Ele me mostrou que eu estava cometendo o mesmo erro que eu via as vítimas cometerem antes. Eu estava dando informação ao inimigo. E naquele momento, algo clicou dentro de mim. Eu entendi que precisava aprender a andar em silêncio estratégico. A partir daquele dia, eu mudei completamente minha postura. Parei de contar meus sonhos para qualquer pessoa. Parei de anunciar meus planos nas redes sociais. Parei de expor minhas disciplinas espirituais. E sabe o que aconteceu? Minha vida começou a prosperar de uma forma sobrenatural. Portas que estavam travadas se abriram. Projetos que pareciam impossíveis começaram a fluir. Relacionamentos tóxicos se afastaram naturalmente. E uma paz profunda tomou conta da minha alma. Antes, eu vivia ansiosa, sempre tentando provar algo para alguém, sempre tentando explicar minha jornada, sempre buscando validação externa. Mas quando aprendi a silenciar, eu encontrei validação em Deus. Eu não precisava mais da aprovação das pessoas porque eu tinha a aprovação do céu. Eu não precisava mais contar o que Deus estava fazendo, porque eu confiava que, no tempo certo, Ele mesmo revelaria.
E foi exatamente isso que aconteceu. As coisas que eu guardei em silêncio começaram a se manifestar com poder. Pessoas que nem sabiam da minha história começaram a ser impactadas pelo meu testemunho. Oportunidades que eu nunca busquei começaram a aparecer. Tudo porque eu aprendi a guardar o que era sagrado e deixar Deus cuidar da exposição. Essa transformação não foi só externa, foi interna. Meu caráter mudou. Minha fé amadureceu. Minha confiança em Deus se tornou inabalável. Porque quando você para de depender da validação humana e começa a buscar apenas a aprovação divina, você se torna livre de verdade. Livre da opinião alheia. Livre da necessidade de provar algo. Livre para simplesmente obedecer e confiar. Eu quero que você saiba que o mesmo pode acontecer com você. Não importa quantas vezes você já expôs demais. Não importa quantas portas você já abriu sem querer. Ainda há tempo de consertar. Deus é um Deus de restauração. Ele pode fechar as brechas que foram abertas. Ele pode proteger o que ainda está por vir. Mas você precisa tomar a decisão consciente de andar em sabedoria a partir de agora. Guarde seus sonhos. Pare de anunciar seus próximos passos. Proteja sua intimidade com Deus. E observe como sua vida começa a mudar. Você vai perceber que as pessoas certas vão permanecer ao seu lado, mesmo sem você precisar explicar nada. Você vai perceber que Deus vai abrir portas que você nem sabia que existiam. E você vai testemunhar o poder do silêncio estratégico trabalhando a seu favor. Se essa mensagem está tocando seu coração agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está expondo demais e sofrendo as consequências. Esse simples ato de compartilhar pode mudar a vida de alguém e pode ser exatamente o que Deus vai usar para proteger o destino dessa pessoa. Agora eu quero te dar orientações práticas sobre como aplicar essa verdade no seu dia a dia. Porque uma coisa é ouvir e concordar, outra coisa é viver isso de forma real e consistente. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas entendem o conceito, mas não sabem como coloca. Em prática. Primeiro, você precisa aprender a discernir com quem você pode falar. Nem toda pessoa que sorri para você é amiga. Nem toda pessoa que frequenta a mesma igreja que você tem o coração puro. Nem toda pessoa que diz amém nas suas orações está realmente torcendo por você. Isso não é desconfiança, isso é discernimento espiritual. Peça a Deus que te mostre quem são as pessoas seguras ao seu redor. Aquelas com quem você pode compartilhar coisas íntimas, sem medo de ser traído, julgado ou sabotado. Geralmente essas pessoas são poucas. Muito poucas. E tá tudo bem. Jesus tinha 12 discípulos, mas apenas 3 entravam nos momentos mais íntimos com ele. E mesmo entre esses 3, apenas João foi chamado de discípulo amado. Círculos íntimos são pequenos por natureza, e quanto mais você cresce espiritualmente, menor esse círculo se torna. Segundo, você precisa criar o hábito de processar as coisas com Deus primeiro antes de processar com as pessoas. Quando algo importante acontece na sua vida, boa ou ruim, sua primeira reação não pode ser pegar o celular e contar para alguém. Sua primeira reação deve ser entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Deixe Ele te dar a interpretação, deixe Ele te dar a direção. E só depois, se Ele autorizar, você compartilha com alguém. Muitas pessoas perdem bênçãos porque processam tudo com seres humanos antes de processar com Deus. E, seres humanos, por mais bem-intencionados que sejam, não têm a visão completa. Eles vão te dar conselhos baseados na limitação deles. Vão projetar os medos deles em você. Vão tentar te proteger de uma forma que na verdade te limita. Mas quando você processa com Deus primeiro, Ele te dá clareza, paz e direção exata. Terceiro, aprenda a celebrar suas vitórias em silêncio. Eu sei que vivemos em uma cultura de exposição constante. Redes sociais nos treinaram a documentar cada momento da nossa vida. Mas, espiritualmente, isso é perigoso. Nem toda bênção precisa ser postada. Nem toda vitória precisa ser anunciada. Algumas coisas são tão sagradas que devem ser guardadas apenas entre você e Deus. Daximi te dá um exemplo real. Conheci uma mulher que estava lutando há anos para engravidar. Ela fez tratamentos, orou, jejuou. E finalmente, Deus a abençoou. Ela descobriu que estava grávida. E qual foi a primeira coisa que ela fez? Postou nas redes sociais,
contou para todo mundo, e 3 semanas depois, ela perdeu o bebê. Não estou dizendo que foi por causa da exposição, mas espiritualmente, quando você expõe algo que ainda está frágil, você abre porta para ataque. Há coisas que precisam de tempo para se fortalecer no invisível, antes de serem manifestadas no visível. E sua responsabilidade é proteger essas coisas com silêncio, até que Deus autorize a exposição. Você vai saber quando é a hora, porque vai haver paz, não ansiedade, não necessidade de aprovação. Apenas paz e certeza. Quarto, e isso é crucial. Nunca use suas disciplinas espirituais como moeda de troca, ou como forma de se exaltar. Quando você jejua, não conte para ninguém, a menos que seja absolutamente necessário. Quando você ora de madrugada, guarde isso, entre você e Deus. Quando você dá oferta, faça em secreto, porque o que é feito em secreto, Deus recompensa publicamente, mas o que é feito para ser visto pelos homens, já recebeu sua recompensa completa aqui na terra. Eu vejo muitos cristãos caindo nessa armadilha. Eles transformam intimidade com Deus em vitrine espiritual. Eles querem que as pessoas saibam o quanto eles oram, o quanto eles jejuam, o quanto eles são consagrados. E sabe o que acontece? Eles perdem a essência da verdadeira espiritualidade. Porque a espiritualidade verdadeira não precisa de holofotes. Ela brilha sozinha. Ela transforma de dentro para fora. E por último, entenda que o silêncio não é isolamento. Não estou te dizendo para cortar todas as pessoas da sua vida e viver como um eremita. Estou te dizendo para ser sábio, para ser estratégico, para proteger aquilo que é precioso. Você ainda pode ter comunhão, você ainda pode ter amizades. Mas essas amizades precisam ser construídas com base em confiança genuína, não em exposição irresponsável. A vida cristã é uma jornada de aprendizado constante, e uma das lições mais importantes que você vai aprender é que menos é mais. Falar menos e orar mais. Explicar menos e confiar mais. Anunciar menos e obedecer mais. Esse é o caminho da verdadeira maturidade espiritual. Se esta palavra está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso em fé, porque sua persistência em buscar a Deus em secreto vai gerar frutos públicos que ninguém vai poder negar. Chegamos ao final desta mensagem, mas o começo de uma nova postura na sua vida. Tudo o que foi dito aqui não foi por acaso. Você não chegou até este vídeo por coincidência. Deus te trouxe aqui porque Ele quer proteger algo precioso que está dentro de você. Algo que o inimigo tem tentado destruir através da sua própria boca. Mas hoje, isso muda. Lembre-se das 3 coisas que você nunca deve revelar: seus sonhos e visões enquanto estão em formação, suas estratégias e próximos passos, e suas disciplinas espirituais íntimas com Deus. Essas 3 áreas são sagradas, são cobertas pelo sangue de Jesus, e precisam ser guardadas com sabedoria e discrição. O silêncio não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. É sinal de que você entendeu que nem tudo precisa ser dito, que nem toda batalha precisa ser explicada, que nem toda vitória precisa ser anunciada antes do tempo. O silêncio é a linguagem dos fortes, dos que confiam em Deus mais do que na aprovação dos homens, dos que preferem ser incompreendidos temporariamente a serem expostos prematuramente. Eu prometo a você, se você começar a aplicar essa verdade na sua vida, a partir de hoje, você vai testemunhar mudanças sobrenaturais. Portas que estavam fechadas vão se abrir. Ataques que pareciam intermináveis vão cessar. Projetos que estavam travados vão começar a fluir. Porque quando você para de dar informação ao inimigo, ele perde o poder de agir contra você. Ele fica cego, desorientado, e você avança em paz. Mas entenda uma coisa: essa jornada exige disciplina. Vai haver momentos em que você vai querer muito contar algo para alguém. Vai haver pressão externa, perguntas invasivas, pessoas querendo saber detalhes da sua vida. E você vai precisar aprender a sorrir e dizer: estou bem, Deus está no controle. Sem entrar em detalhes, sem justificar, sem explicar demais, apenas confiando que Deus, no tempo certo, vai revelar o que precisa ser revelado. Essa é a diferença entre os que apenas sobrevivem
e os que prosperam no reino espiritual. Os que prosperam entendem que há poder no secreto, que há autoridade na discrição, que há proteção no silêncio, e que Deus honra aqueles que guardam o que é sagrado. Então eu te faço um convite agora, um convite para você tomar uma decisão consciente. Uma decisão de mudar sua postura, de proteger seu destino, de honrar o que Deus tem feito em secreto na sua vida, não por medo, mas por sabedoria. Não por desconfiança, mas por obediência. E se você está pronto para dar esse passo, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso, porque quando você entende o poder da oração em secreto, você se torna uma ameaça real para as trevas. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser aquele amigo que está expondo demais e sofrendo ataques. Pode ser aquele familiar que não entende por que as coisas não estão dando certo. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar o destino de alguém. E terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho mais revelações como essa para compartilhar. Revelações que vêm do trono de Deus. Verdades que vão te equipar para vencer nessa guerra espiritual. E se você deixar um like neste vídeo, você está dizendo ao algoritmo que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Você está sendo parte da solução. Você está ajudando a espalhar sabedoria em um mundo que está morrendo por falta de conhecimento. Eu quero terminar orando por você, onde quer que você esteja agora. Feche seus olhos comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu clamo por cada pessoa que assistiu a este vídeo até o final. Senhor, coloca um selo sobre a boca delas. Ensina-as a andar em silêncio estratégico. Mostra-lhes com quem podem falar e com quem devem guardar distância. Fecha toda porta que foi aberta por exposição prematura. Restaura o que foi perdido por falta de sabedoria. E a partir de hoje, que elas andem em discrição divina, que seus sonhos sejam protegidos, que suas estratégias sejam cobertas, e que sua intimidade com o Senhor seja sagrada e intocável. Em nome de Jesus. Amém. Agora vá. Vá em paz. Vá em sabedoria. E vá em silêncio, porque o que Deus está preparando para você é grande demais para ser sabotado. E você não vai permitir que isso aconteça. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.